Olá, pessoal. Meu nome é Germano Busch e, ao lado de uma generosa equipe, tenho o privilégio de fazer a gestão do Instituto Internacional Juarez Machado. Agradeço a você que está ao vivo nos assistindo e participando neste 10 de dezembro, da manhã desse 10 de dezembro de 2021. Lembrando a todos que, a partir de amanhã, este vídeo estará disponível em nossa página do YouTube para você poder assistir da forma e no horário que desejar. Em instantes, teremos mais uma conversa super bacana e muito enriquecedora com um dos caras mais bacanas que eu tive o privilégio também de conhecer nesse tempo aqui de Instituto, que é o Marcos Bento. Ele trará uma série de histórias e causos de Juarez Machado para todos nós, dividindo um pouco nós. E desde já antecipo, ao conversar previamente com ele, que a ideia é fazer um bate-papo informal mesmo. Então, quem quiser contribuir também com histórias e informações, serão muito bem-vindas ao longo dessa nossa conversa. Fazer uma breve apresentação para quem ainda não conhece o Instituto. Nós somos uma instituição privada e sem fins lucrativos, fundada pelo próprio Juarez, e com sede na antiga Casa da Família, aqui em Joinville, Santa Catarina, cidade natal do artista. Estamos abertos ao público desde novembro de 2014, e dentre as principais finalidades estão as de estimular o livre acesso de toda a comunidade às artes em geral e às diferentes fontes de conhecimento e cultura. Com isso, essa provocação, esse acesso, nós realizamos exposições de arte, não somente do Juarez, mas de artistas do Brasil e exterior. Também acontece em nossa biblioteca artística, que é de livre acesso a toda a comunidade, lançamentos de livros, além de várias e diversas ocupações em nossos espaços, com apresentações musicais e de dança. Até, se você prestar atenção ao fundo, vai ouvir música, e essa música é de um grupo de dança que hoje está ensaiando aqui no próprio Instituto. Outra de nossas missões, e talvez uma das mais importantes, é justamente a salvaguarda da memória artística de Juarez Machado, servindo não só como uma rica fonte de pesquisa para essa nossa geração, mas para as futuras também. E é um trabalho que gradualmente temos intensificado. E 2021 foi um ano muito especial para todos nós, tanto para a instituição quanto para o artista, pois Juarez Machado completou em 16 de março 80 anos. Claro que preparamos previamente toda uma programação e que acabou tendo que ser adaptada e remanejada ao longo de todo esse 2021 por conta da pandemia. Vamos lá, enfim. Contando com o patrocínio do Governo Federal, do Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, em nosso projeto de manutenção anual, plano anual do Instituto Internacional Juarez Machado, e, claro, sempre contando com importantes apoiadores e colaboradores e amigos, apresentamos uma série de conversas neste mês de dezembro sobre o artista, sua trajetória, influência e contribuição às artes brasileiras. E hoje, como já anunciei previamente, teremos o Marcos Bento. Marcos Bento é artista plástico, designer, publicitário e produtor cultural. Nasceu em Blumenau e mora em São José dos Pinhais, aqui pertinho no Paraná, ao lado de Curitiba, inclusive. Marcos participou de várias mostras do Brasil exterior, expondo individualmente nos mais importantes museus do Brasil, destacando aqui em nossa região o Oscar Niemeyer, o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, o Museu de Arte de Santa Catarina em Florianópolis, o Museu de Arte de Joinville, e tivemos também o privilégio e a honra de receber uma exposição do Marcos, exposição Fractal, que ocorreu em maio de 2018, aqui no próprio Instituto. E o Marcos também recebeu um prêmio de viagem ao exterior do governo do estado do Paraná. Marcos, muito, muito, muito obrigado. Importante, hoje temos a Carolyn fazendo a tradução de Libras, e isso também é muito legal, e é isso. Marcos, muito, muito, muito obrigado. Histórias e causos de Juarez Machado. Está contigo. Valeu. Agradeço a apresentação e o carinho. Bom dia a todos. Eu disse todos e vou repetir, todos.
É um prazer estar aqui e contar algumas histórias e alguns causos do Juarez Machado. Juarez Machado é um querido amigo que eu tive a oportunidade de conhecer através do seu irmão, o meu amigo e irmão Edson Machado, que somos amigos há mais de 40 anos. Ao longo desse período, a gente gosta de rir muito de nós mesmos, mas o que a gente gosta mesmo é de rir dos outros. Então, volta e meia, a gente se encontra no circuito Joinville, Florianópolis, Curitiba, para falar mal dos outros, que é o nosso grande prazer na vida. E é um privilégio ter o Edson como amigo e, mais que amigo, um irmão. Então, essas histórias que eu vou contar são histórias que eu, ao longo da vida, fui aprendendo com o próprio Edson, ouvindo do Edson, ouvindo de outras pessoas, amigos em comum, que têm histórias saborosas do Juarez. O Juarez, é fácil de falar de um cara como o Juarez. O Juarez é um cara que ele fala muito bem sobre que ele é um escritor que sabe pintar. Então, ele é um contador de histórias. Eu diria que é uma espécie de Forrest Gump tupiniquim, o Juarez. E essas histórias que ele conta estão permeadas de não só histórias dos outros, como histórias dele. E as histórias dele são sempre muito fascinantes. Mas eu começo contando uma história da dona Leonora, mãe do Juarez e do Edson Machado, que eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer e de passar um dia inteiro na praia bebendo cerveja com ela já com mais de 80 anos. Ela passou o dia na praia bebendo cerveja. Uma figura maravilhosa, uma pessoa encantadora, e tem uma história dela que eu acho fascinante e que eu digo para o Juarez e para o Edson Machado que os dois são simplesmente aprendizes de feiticeiro, porque a grande feiticeira era a dona Leonora. Olha que história fascinante. A casa onde viveu o Juarez e o Edson Machado, hoje é a sede do Instituto Internacional Juarez Machado, é uma casa que tinha um jardim maravilhoso, um jardim esse cuidado pessoalmente até o final da vida da dona Leonora por ela mesma. Um lugar lindo, maravilhoso. E esta casa, ao longo do tempo, passou a receber fãs do Juarez Machado, especialmente as escolas com as crianças, que faziam questão de visitar a casa do artista célebre da cidade de Joinville. E ela sempre recebia com o maior carinho essas crianças, e um dia ela recebia com como é que chama? Com esse brigadeiro. E ela percebeu que tinha um menininho lá no meio, quando ela ofereceu o brigadeiro, que ele tirava o chocolatezinho, aquele confeito que fica em cima do brigadeiro, ele tirava e colocava do lado. Dona Leonora percebeu aquilo e perguntou: você não gosta do confeito? Isso são as sementes do brigadeiro. Olha a cabeça da senhora. E ele falou: não. Ela falou: então vamos fazer o seguinte, no final, quando todo mundo comer, nós vamos pegar essas sementes de brigadeiro, vamos lá no meu jardim e vamos plantar as sementes de brigadeiro. As crianças plantaram os brigadeiros. 60 dias depois, dona Leonora foi na escola das crianças com uma bandeja de brigadeiro, porque os brigadeiros tinham nascido. Então, essa história saborosa dela é que faz com que a gente, daí para frente, comece a contar as histórias saborosas do Juarez Machado. Juarez Machado nasceu em Joinville, uma cidade encantadora, e a cidade das bicicletas. Então, Juarez, grande parte da vida dele, ele desenhou, pintou bicicletas. Ele é um bicicleteiro. Só que Juarez não poderia ser um bicicleteiro normal, andar numa bicicleta de 2 rodas. Juarez, logo de cara, aprendeu a andar numa monocicleta, ou seja, numa bicicleta de uma roda só. Então você veja que por aí começa as peripécias do cara, ou seja, ele não se contentava em ser simplesmente um cara que anda numa bicicleta normal. Então isso faz do Juarez um cara diferenciado, né? Sua primeira obra ele fez com 11 anos de idade, uma pintura de um ser humano, um homem, sentado numa escada. Se você observar essa pintura, ela é
o reflexo de toda a sua obra. Juarez é um encantado pela figura humana, né? Sabe como ninguém pintar a figura humana, sabe como ninguém desenhar a figura humana. É um conhecedor profundo da figura humana. Presta a chave do teu carro. E Juarez faz uma coisa que prova que ele é um craque no que ele faz. Ele consegue desenhar mãos em qualquer posição. O que é muito difícil. Pintar e desenhar a mão é para poucos. E o Juarez é desses poucos, que consegue dar movimento nas mãos, que consegue fazer com que a mão seja a mão de verdade e não uma mão interpretada. Então, a obra do Juarez é marcada por esse conhecimento. Juarez tem um compromisso de um artista e de um pintor, e ele chama de ofício de pintor, como é um mecânico, como é um padeiro, como é um chefe de cozinha, ou seja, ele põe a mão na massa, né? Juarez é um incansável trabalhador. Então, ele diz que como o operário vai para a fábrica às 7 da manhã, ele também vai para o ateliê, que é a fábrica dele, às 7 da manhã, e passa o dia trabalhando. Então, ele é compulsivo, ele é um trabalhador incansável, né? Juarez morou até a sua juventude em Joinville. Aí ficou pequeno Joinville para ele. E ele veio para Curitiba para poder fazer uma escola de arte. Estava enganado, não precisava fazer uma escola de arte, mas ele achava que precisava dessa formação acadêmica, ou mesmo da vivência, da convivência entre os artistas, entre os estudantes de arte, os professores. E ele veio para Curitiba na melhor década da cena cultural curitibana, que foi a década de 60. E ele veio para fazer a Escola de Música e Belas Artes, a EMBAP, que era a única escola que tinha aqui no Sul voltada para as artes. Lá ele teve como professor grandes mestres, como Guido Viaro, Teodoro de Bona, Leonor Botteri, ou seja, ele passou a frequentar um lugar que era exatamente o quintal da casa dele, né, onde ele se sentia à vontade. E conheceu colegas de turma, colegas esses que fizeram, de fato, uma revolução nas artes e na pintura na década de 60, como Fernando Calderari, Fernando Veloso, me foge o nome de uma outra pessoa, mas enfim. João Osório Brzezinski. João Osório Polaco, João Osório Brzezinski, Helena Wong, enfim, Teca Sandrini, pessoas que ele conviveu, que foram colegas de turma dele. Ivens Fontoura, obrigado, Edson. Aliás, eu peço que façam interferências e que possam me ajudar aí em algumas falhas de memória. Eu estou tomando um remédio para a memória que eu esqueci o nome, caramba. Mas, enfim, o Juarez, então, passou a frequentar esses ambientes, essa cena efervescente de Curitiba. Além das artes plásticas, tinha um lugar onde os artistas se reuniam que chamava Galeria Cocaco, que foi fundado por um amigo querido, um crítico de arte, um escritor maravilhoso, um pensador, um produtor cultural, que morreu recentemente aos 90 anos, que é o Enio Marques Ferreira, que foi o cara que fundou a Galeria Cocaco. Na Galeria Cocaco, reunia esses caras todos. Mas o Juarez é inquieto, né? O Juarez é multi-instrumentista, é o cara que toca vários instrumentos, né? Trabalha em várias plataformas. O cara é artista plástico, o cara é pintor, o cara é escultor, o cara é desenhista, aliás, desenhista de mão cheia, né? O cara é ator, o cara é mímico, enfim, o cara, ele navega em vários mares, né? E navega com conhecimento, com um profundo conhecimento. Então, e ele se sente muito à vontade. Curitiba, nesse momento, a cena cultural era muito forte, ou seja, não eram só as artes plásticas, as artes cênicas também, o teatro era muito vivo. E Juarez se enfiou no meio desses caras do teatro e passou a funcionar como ator também. E olha com quem ele trabalhou nessa cena de Curitiba. Com Ari Fontoura,
com Cláudio Correia Castro, Odelair Rodrigues, Lala Schneider, e ele entrou pela porta da cenografia, que é uma outra atividade do Juarez que ele faz, tem até prêmio de cenógrafo. É um trabalho que ele faz com muita... É fácil para ele. Ele tira isso, faz com um braço só, digamos assim. E essa entrada no teatro o levou para a televisão. E naquele momento também nascia a televisão com o teatro ao vivo. Se fazia televisão ao vivo, não existia VT, não existia gravação. E ele passou a pintar cenários na televisão que ele pintava com água. Olha que coisa doida. Em telas gigantes pintava o cenário e durante a apresentação o cenário ia desaparecendo. Por quê? Porque ele tinha que usar de novo. Então pintava com água. Isso é uma coisa louquíssima. Entendeu? Isso, na verdade, poderíamos considerar isso como um efeito especial ou um defeito especial. Então, uma vez a Fernanda Montenegro veio fazer uma apresentação na TV aqui e ficou encantada com o método Juarez Machado de fazer cenários. Então, essas histórias, essas particularidades são muito interessantes. O Juarez teve uma vida duríssima em Curitiba, né? Ele lavava carro na frente da Escola de Belas Artes para ganhar um troco. Ele catava guimba de cigarro na rua para fazer o cigarro dele. Ele pegava aquele papel sulfurizê, o tal do papel manteiga, e fazia o próprio cigarro dele com as guimbas que ele catava na rua. E o Juarez morou numa pensão na rua 24 de Maio, e tem uma história curiosa ali, que o Juarez sempre foi compulsivo para trabalhar, ele ficava horas dentro do quarto, não saía nem para comer. A dona da pensão, preocupada com ele, fazia um prato e deixava na porta dele para ele comer, porque ele não saía do quarto, de tanto que ele ficava trabalhando. Nesse período, ele produziu e produzia cartazes de cinema, que era feito à mão, né? E especialmente os cartazes dos inferninhos que tinham na Rua Cruz Machado, que eram umas casas noturnas de stripper, e ele fazia os cartazes das moças, obviamente em troca de uma entrada para ele ficar lá curtindo as moças, que sempre foi a paixão do Juarez. O Juarez é um apaixonado pelas mulheres, ele é comprometido com as mulheres, tanto é que, além de ser um profundo conhecedor do corpo humano, ele é um profundo conhecedor do corpo feminino, onde ele retrata com muita maestria. Então, e aliás, o grande companheiro dele de ir nas noitadas de strip era o João Osório. Então, eles frequentavam essas casas porque trocavam por... A história do trocar por um prato de comida, trocava por um ingresso numa noite de alegria, digamos assim. Juarez viveu em Curitiba e nesses ambientes que eu citei, e lá pelas tantas, Curitiba também ficou pequeno para ele, né? Ele já casado com a Lígia, que é uma historiadora, ele teve 2 filhos, um casal de filhos com a Lígia. E resolveu que tinha que sair de Curitiba. Botou toda a sua mudança dentro do ônibus da Penha e foi para o Rio de Janeiro, com a cara e com a coragem, dois filhos pequenos. Chegando no Rio, ele foi recebido por uma turma muito especial, a turma do Pasquim. Aí vamos falar de Ziraldo, Jaguar, Milor Fernandes, o Sérgio, o bom, não aquele, mas o bom, Sérgio Cabral. Enfim, ele foi conviver com esses caras e que logo passou a fazer parte da equipe do Pasquim. Ele tinha páginas no Pasquim. Logo ele foi contratado pelas principais revistas de circulação nacional, como Fatos e Fotos, que ele tinha uma página inteira para fazer o seu humor. E o Juarez para a América Latina, eu diria, uma espécie de René Magritte foi para a França. Por quê? Porque ele passou a ser o primeiro cara a fazer humor nonsense. Entendeu? Que é uma coisa maravilhosa, é uma fase maravilhosa do Juarez.
um humor nonsense de altíssimo nível, que eu acho que o René Magritte se revirava no túmulo de inveja. De tão particular era esses trabalhos de nonsense do Juarez. Criativo, ousado, irreverente, ácido. O Juarez tem um humor muito ácido. Essa coisa germânica dá um toque ácido para ele muito específico e muito diferenciado. Nesse período, ele trabalhou na Oca, que era uma loja de arquitetura, de móveis criado por arquitetos. Lá ele conheceu um cara que foi amigo da vida toda dele, que é o Sérgio Rodrigues, que é o criador da poltrona mole. E os dois, até o Sérgio morreu, o Juarez super amigo dele. Então o Juarez trabalhou na Oca, trabalhou no Pasquim, trabalhou nas revistas, e até que ele foi trabalhar na Globo. Na Globo ele entrou, nada mais, nada menos, pelas mãos do José Bonifácio, sobrinho, o Boni, o todo-poderoso diretor artístico da Rede Globo. Criador do Fantástico, criador da música de abertura do Fantástico, da letra da música, e convocou o Juarez, porque o Juarez foi trabalhar no Fantástico para fazer as vinhetas, para fazer os videoclipes. Videoclipe o Juarez é precursor do videoclipe, né? Tem que destacar os videoclipes que ele fez, especialmente para Roberto Carlos, para como é que chama, para Raul Seixas, que é um clipe fantástico. E o Juarez, como ele é analógico, ele até hoje não se transportou para o digital, ele inventava uma coisa que a televisão chama de traquitana. Traquitana é precursora do digital. Ou seja, a traquitana é uma solução analógica tipicamente brasileira, onde você inventa coisas para poder fazer coisas que ninguém faz na televisão. Isso levou a ter... Veja bem, Juarez é um cara tão prestigiado e tão talentoso que ele tinha um quadro exclusivamente dele dentro do Fantástico, onde ele atuava como mímico usando o seu próprio corpo, né? E inventando as traquitanas para dar solução para aquilo. De novo, ali entra toda a questão do nonsense, que é muito explícito naquele quadro do Fantástico, que eu recomendo que busquem no YouTube, e isso está muito documentado, porque é fascinante para aqueles que não tiveram a oportunidade de ver isso ao vivo, como nós tivemos, e isso entrega nossas idades, obviamente. Mas o Juarez marcou uma época muito forte no Fantástico. Quando o Fantástico foi ao ar a primeira vez, o Boni convocou o Juarez e falou: eu quero uma abertura chocante para o Fantástico. E o Juarez falou assim: você vai ver no domingo uma imensa vagina na tela da televisão. Tenho certeza que ele não falou vagina, tá? Tenho certeza disso. O Juarez não é politicamente correto para dizer vagina, ele deve ter falado uma outra coisa. Mas eu tenho que ser politicamente correto, senão eu sou cancelado. Vivemos a era do cancelamento. Ou seja, domingo estava lá aquela enorme vagina feita de aço inoxidável, onde nascia um bebê. E ao fundo, a música maravilhosa da abertura do Fantástico. Então, Juarez era esse cara do desafio, né? Esse cara que subia na mesa para dizer: eu faço. Sempre ousado. Essa experiência do Fantástico, eu acho que foi o auge, né, do Juarez multimídia. Só que chegou um dia que o Juarez, de novo, o Rio de Janeiro ficou pequeno para ele. E ele também estava cansado dessa coisa multimídia. O sonho do Juarez era ser um artista da Renascença. Não é à toa que ele se veste como um artista de 2 séculos atrás, né? Ele queria ser um grande mestre da pintura da Renascença. O que ele fez? Largou tudo, parou tudo, e deixou a esposa, então, a Eliane, e o filho João,
no Rio de Janeiro, e foi viver a experiência de passar horas, dias dentro dos museus da Europa, começando por Londres, né? Passava horas estudando os grandes mestres. E o Juarez tomou uma outra decisão radical na vida: quero ser exclusivamente artista plástico, né? Trabalhar com o suporte da pintura, trabalhar com desenho e viver disso. E o Juarez é um privilegiado, porque é raro um artista que vive da sua obra. Então, viver da sua obra exclusivamente é um privilégio para um ser humano, conseguir sobreviver, conseguir manter a sua família, conseguir dar sustento, né, para a sua família. Então, isso é fascinante no Juarez. Eu tenho um profundo respeito por ele ter se tornado um artista que vive da sua obra, que vive do seu ofício, que vive da sua entrega, né? Esse período da Europa, que ele foi direto para Londres, e essa convivência, uma espécie de sabático, né? Virou um monge, digamos assim, né? E o Juarez sempre diz que ele nunca teve uma casa, que ele tem um ateliê que, por acaso, ele mora dentro. E ele não tem armário para roupas, ele tem malas, porque as malas estão sempre prontas para ele viajar. Ele não tem armário, ele guarda tudo em mala. Então ele diz que ele não mora em Paris hoje. Por acaso ele está hoje em Paris. Mas ele tem uma mala lá. Por acaso ele tem uma mala também em 2 apartamentos no Rio de Janeiro, num apartamento em Joinville, entendeu? Porque ele está sempre de saída, ele é irrequieto, né? Ele é um menino aos 80 anos, que tem corpo de menino e cabeça de menino, e se comporta como um menino. Eu, no final desse papo, vou fazer um desafio ao Juarez. Mas, enfim, esse período foi muito... Esse sabático, digamos assim, foi muito significativo, porque ele passou aí a viver, de fato, exclusivamente da sua pintura, né? E o Juarez é tão compulsivo que ele estica a sua própria tela, e a tela é feita de linho, como os grandes mestres faziam. Ele estica a tela no chassi, né? Acabou a tinta branca. Ele podia telefonar e pedir uma tinta branca. Branco é branco, caramba. Ou ter um assistente que fosse buscar. Mas ele é ranzinza. O cara vai me trazer errado esse branco. Não é aquele branco que eu quero. Vai vir errado. Então ele para tudo e vai lá buscar o branco. Então esse cuidado, esse requinte, né? Outra coisa, Juarez pinta sem sujar. Ele diz que pintor sujo não é com ele. Ele põe roupa elegante, se traja, põe uma indumentária para pintar. Entra no ateliê montado para pintar. O seu ateliê tem tapetes persas no chão, não tem uma gota de tinta. Seus pincéis ficam em vasos de lalique. E sempre tem no seu ateliê um balde com gelo com champanhe, porque ele pinta tomando champanhe. Então, Juarez é requintado, né? Juarez é um fidalgo. Juarez é um dandy, maravilhoso dandy. O Edson também é meio dandy, mas tudo bem, vamos deixar o Edson para depois. Então, o Juarez, nesse universo que ele criou, nesse mundo paralelo, exclusivamente Juarez que ele criou, saiu dali obras maravilhosas. Por quê? Porque ele também tem um compromisso em contar suas histórias, mas ele gosta de tematizar. Então, por exemplo, eu vou pintar o Carnaval de Veneza. Então eu vou para Veneza. Aí eu alugo um ateliê, moro no ateliê durante 6 meses e pinto exaustivamente o Carnaval de Veneza. Então ele sai para a rua fantasiado, máscara, enfim. Ele vai curtir o Carnaval, ele vai vivenciar o Carnaval. Ele vai pintar sobre cruzeiros, sobre navios. Ele vai para dentro do navio e monta um ateliê e pinta dentro do navio. Então esse é o Juarez. Ele vai pintar, por exemplo, e como ele é observador, ele vai pintar sobre os bailarinos de tango. Então ele vai para Buenos Aires. Aí ele descobre, aí a cabeça maluca de um cara que pensa num sense, ele descobre que ele faz um paralelo entre o bailado do tango com os skatistas. Olha que louco isso. O movimento do tango e o movimento do skatista se conversam.
Então ele faz o bailarino do tango como se tivesse num skate, e faz o cara do skate como se estivesse bailando tango. Olha que genial isso, olha que maravilhoso isso. Então ele cria uma outra coisa. E o movimento dessas telas é profundamente cinético. Tem muito movimento nessas telas, nesse bidimensional, que passa quase a ser tridimensional por causa desse movimento que você enxerga na pintura dele. Então, essa busca da excelência, né, faz com que o Juarez se torne um cara extremamente observador, né? Nesse período, ele, por exemplo, o Juarez tinha um carro em Paris e andava de carro, até que um dia se encheu o saco, não quero mais dirigir. Pegou o carro e deu para o filho de um amigo que curtia o carro dele, deu o carro para o cara e ainda justifica por que ele anda de táxi. Porque ele vê os filmes nova-iorquinos, os caras descem dos seus apartamentos chiques de Manhattan e pedem um táxi. Então o Juarez diz que é muito chique pegar um táxi. E ele faz isso hoje, por exemplo, ele precisa ir para Bordeaux. Por quê? Ele pintou os vinhedos de Bordeaux. Lá vai para as caves e para onde estão os produtores de vinho. Ele vai para lá, ele chama o táxi, que provavelmente já é um amigo dele, e vai para Bordeaux. Então ele vai para onde ele quer, o cara levando ele, entendeu? Então essa é isso pertence ao mundo paralelo do Juarez, né? Aí o Juarez morou em Nova York, Juarez morou em vários lugares do mundo, né? Juarez vende obras no Oriente, vende obras na Europa toda, vende obras na América Latina, vende obras no Brasil e tem digamos, tem uma loja exclusiva dele em Paris, né, onde vende os trabalhos dele. Eu diria que digamos, nessa busca, né, o Juarez, nessa coisa do corpo participar muito, o Juarez acabou desenvolvendo um problema na coluna. E por 2 vezes ele ficou muito mal. Uma das últimas vezes ele ficou travado na cama, tiveram que botar ele numa UTI aérea e levar ele do Rio para São Paulo para fazer uma cirurgia na coluna de emergência no Albert Einstein. E olha a cabeça do cara. Quando ele estava na maca, indo para o centro cirúrgico, a porta do centro cirúrgico se abriu e ele ficou invocado com aquilo e percebeu que tinha uma plaquinha com o telefone do cara que fez aquela porta. Ele foi com aquilo na cabeça, tomou anestesia, fez a cirurgia. Quando acordou, ele lembrou o número do telefone que ele gravou, chamou como é que chama? A enfermeira, ligou para este cara e mandou o cara vir no hospital. Para quê? Porque ele percebeu que esse cara podia resolver um problema dele, que era fazer com que o cavalete subisse e descesse com aquela mecânica da porta. Porque aquilo estava, quase que eu falei um palavrão, aquilo estava esculhambando a coluna dele. Então o cara fez o cavalete subir e descia. Já no hospital, veja bem o detalhe do quarto do hospital. Tapete persa no chão do quarto do hospital e balde com gelo e champanhe para receber os amigos e o tal do cavalete para pintar. Então esse é o Juarez, né? Que tem todo o cuidado com o seu trabalho. Quer dizer, ele tem foco exclusivo no seu trabalho, né? Juarez tem 3 filhos, todos artistas, né? Tem um cineasta, tem um artista plástico e tem uma que mora em Nova York, que é a menina que trabalha com desenho animado. Então, são todos artistas, da mesma forma que o Edson e o Juarez também são artistas. E tudo isso começou com o casal João e Leonora, que eram artistas, né? Leonora pintava Lex, na antiga companhia Jansen, que hoje é a Tigre. E o seu João viajava como caixeiro viajante e trazia para casa relógios que ele montava e desmontava, tudo isso na mesa da cozinha.
Não sei se você sabe, Germano, mas essa mesa de cozinha tem muita história para contar. Por quê? Porque lá, Dona Leonora pintava os leques, o seu João desmontava e montava relógio, o Juarez pintava os seus quadros e o Edson Machado desenhava também. Então, essa mesa tem história para contar, entendeu? O que mais que eu poderia falar do Juarez? Assim, que são coisas interessantes. Hoje ele está em Madrid. Oi, vou entrar um pouco na tua conversa aí, que está maravilhosa. Está maravilhosa a tua conversa. Obrigado, obrigado. E, em primeiro lugar, você me emocionou quando você lembrou a historinha da nossa mãe, Leonora, mãe de Juarez e minha também, dos brigadeiros. E é verdadeira essa história. Aliás, o tema da sua explanação, os causos, tem sido até agora todos verdadeiros e que realmente aconteceu. E aí quero te parabenizar pela memória, porque são histórias que o Juarez contou en passant, em grupo de amigos ou de familiares, e você absorveu, captou isso e também vem apresentando agora, Marcos. Então, esses causos, essas conversas têm sido aí uma boa experiência para mim, que vivi algumas dessas histórias também, mas para todos nós que estamos acompanhando essa tua explanação. E aí, Marcos, eu quero reforçar algumas situações. Esses amigos lá de Curitiba, né, quando o Juarez foi nessa primeira trajetória, você tem feito aí uma síntese da trajetória exatamente como aconteceu, cronologicamente, Curitiba, Rio, Londres e França, né? Essa ida a Curitiba com uma série de amigos que você citou, João Osório, Fernando Calderari, Fernando Veloso, Helena Von e assim por diante. Ele foi nos anos 60 e nós, você, Marcos, e eu, nos anos 70, fomos alunos exatamente dessas que eram amigos de Juarez, essa geração, a geração 60. E nós, da geração 70, alunos desses revolucionários, digamos assim, né? Então, isso é bacana porque é um ciclo aí que se mantém. E aí te pergunto, Marcos, essa coisa de Curitiba, você vive hoje na grande Curitiba, essa relação com as artes hoje dos anos 60, como é que você vê isso, essa passagem de Juarez e a geração de Juarez e a geração nossa 70 e depois agora anos 2020 e assim por diante. Curitiba e região, o Paraná dentro de um contexto brasileiro. Quando digo Paraná, digo Joinville também, porque o Paraná é um bairro de Joinville, né? Na verdade, meu amigo, o que eu diria é o seguinte, que a década de 60, ela foi genuinamente forte, né? Eu diria que hoje não temos essa expressão, que sinto muito falar isso, porque daí dá uma sensação de nostalgia, dá uma sensação de que estamos velhos, né? A gente tem 69 anos e 69 não é a idade, é uma posição do Kama Sutra, né? Então, eu tenho medo de dizer que a música boa era do meu tempo, que a arte boa era do meu tempo, porque daí dá uma sensação que nós envelhecemos, entendeu? E nos cristalizamos. Mas eu diria, e reforço isso, e não tenho medo de falar isso, porque não vou errar, os anos 60 deu para o mundo, deu Beatles, né? Deu Andy Warhol, deu grandes artistas, entendeu? Então eu acho que a gente não pode... Deu a pop art, deu revoluções muito significativas para a humanidade. Então a década de 60 foi marcante, né? E eu acho que isso respingou muito fortemente no Brasil, no eixo Rio-São Paulo. Curitiba teve a sua expressão. Você lembrou bem
que os colegas de turma do Juarez foram nossos professores. Nós fomos privilegiados em ter esses professores, né? Fernando Calderari, enfim, eu acho que João Osório Brzezinski, a gente teve professores de altíssimo nível, então a gente é privilegiado por isso. Hoje, eu diria que essa cena, não só em Curitiba, mas acho que no Brasil, de modo geral, ela é meio pobre, digamos assim. Eu sinto isso em Santa Catarina também e tal. E Curitiba faz uma coisa maravilhosa, que é a Bienal de Curitiba, né? Que o nosso amigo Luiz Ernesto Meyer faz com tanta propriedade. Então, Curitiba cedia um evento mundial, né? Mas é isso. E daí você vê que há uma certa pobreza nas coisas, entendeu? O fazer um pouco comprometido, o resultado um pouco comprometido, isso me chateia um pouco, né? Eu sinto falta dessa efervescência, sinto falta dessa... Eu acho muito frio tudo, eu sinto falta desse calor, sinto falta dessa paixão. Eu diria que... Eu não sei se isso tem a ver com a internet nos distanciou, né? Hoje nós estamos fazendo isso aqui, não é, essa relação aqui não é cardíaca, não tem batimento cardíaco aqui, entendeu? Não tem olho no olho, você está distante de mim, eu não estou sentindo o teu cheiro, eu não estou te tocando, entendeu? Então verdade. E isso nos distancia. Nós temos relações não cardíacas, nós perdemos a emoção, entendeu? Eu concordo aí com algumas questões tuas e essa é a situação. Eu só também não quero monopolizar nas perguntas, mas quero fazer mais uma, mesmo porque hoje a estrela é você, Marcos, e o Juarez, que é a temática dessa explanação. E aí uma pergunta relativa a isso, a sua experiência. Você foi convidado para fazer a expografia da próxima exposição do Juarez, comemorativa aos 80 anos, no Museu Oscar Niemeyer, que hoje é o espaço talvez mais ilustrado, né, mais iluminado, espaço museológico em nosso país, o Museu Oscar Niemeyer, o MON. Você está fazendo a expografia da exposição do Juarez Machado relativa aos 80 anos. Juarez Machado volta ao mundo em 80 anos. Eu já vi o seu projeto, acompanhei, estamos fazendo isso junto. E te pergunto então, Marcos, qual é a tua experiência agora mais recente trabalhando em cima de um projeto do Juarez? São cerca de 300 obras, né? Objetos, fotografias, esculturas, montagens, e você teve a capacidade de trazer várias ideias nessa expografia. Te pergunto, essa experiência trabalhando sobre um artista amigo seu e artista global. Bom, primeiro que eu agradeço a você, que é curador da mostra, por ter me convidado a fazer a comunicação visual e a expografia, enfim, participar do projeto de gráfico dessa exposição. Para mim é um privilégio, né? Para mim é um parque de diversão, porque se o Juarez tem um mundo paralelo, para mim, participar do projeto é como fazer uma imersão com exclusividade no bastidor desse mundo paralelo. Então, é uma oportunidade de aprofundar o meu conhecimento sobre a obra dele, né, de conhecer melhor esse cara tão criativo, tão valoroso para as artes plásticas brasileiras, né? Um artista que é um expoente no mundo, né? É um cara que rompeu fronteiras, é um cara que começou dizendo que Joinville era pequeno para ele, Curitiba se tornou pequeno, o Rio ficou pequeno, Nova York ficou pequeno, Paris ficou pequeno e o mundo está na mão dele, né? Então, eu me sinto privilegiado por isso. O que mais me encanta é conhecer mais a fundo a obra dele a partir dessa exposição, né? E de uma exposição que tem uma idade fascinante, 80 anos do cara, entendeu?
Meu pai era fotógrafo, fazia fotografias aéreas, faleceu com 80 anos e faleceu produzindo. Estava no aeroclube pronto, o piloto dele esperando ele para voar com ele para produzir fotografias. Quer dizer, o Juarez é um cara com 80 anos e produzindo, voando, né? Trabalhando todos os dias. Então, mergulhar nesse universo, conhecer mais a fundo, me inteirar mais, conhecer toda a profundidade do teu trabalho como curador, você foi fundo nas questões de cronologia, né? Da produção efetiva, né? O Juarez é um cara que inventou métodos, né? O Juarez é o cara que é aquela história da necessidade, né? O cara, quando desenhava com nanquim, ele achou que precisava fazer umas manchas de tom sépia, ele pegou graxa do sapato e tingiu o papel com graxa de sapato. Olha que coisa maluca e que coisa criativa. Então, conhecer isso, né, saber disso é maravilhoso. Eu estou encantado com esse projeto. E, sem dúvida nenhuma, o Juarez é um cara que vai passar 2 anos fazendo 80 anos. Isso é maravilhoso, né? Ele não vai envelhecer, né? Então, ano que vem, eu acho que nós vamos... O MON vai receber uma exposição, sem dúvida nenhuma, maravilhosa, né? De um grande artista, de um expoente das artes plásticas brasileiras, né? O Juarez é um norte das artes plásticas brasileiras. Eu não estou falando isso que eu gosto do cara, porque eu tenho o privilégio de participar da vida pessoal dele, da tua vida. Eu estou falando de fato, né? Um reconhecimento de um grande artista, né? Eu lembrei de uma outra história curiosa, que é muito sacana, e é uma história que o Jaguar conta. O Juarez, o Jaguar e o Milor, eles eram muito chegados. E eles iam um happy hour no Amarelinho, que é um bar famoso no Rio de Janeiro, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, e eles ficavam lá a tarde toda. E lá pelas tantas, uma moça passou e foi no Juarez. O Juarez é o único cara que eu conheço que é artista plástico que dá autógrafo. Olha que louco isso. Aliás, ele odeia selfie. Não convide o Juarez para tirar uma selfie, porque ele odeia celular, ele não sabe como é que usa o celular, ele sabe que dá para telefonar. Agora, WhatsApp, essas outras coisas, esqueça. O Juarez nem sabe onde é que está o celular dele. Se você ligar para ele agora, ele não vai atender, porque ele não sabe onde é que está o celular. Ele continua sendo analógico, não tem jeito. Enfim, tem uma história bacana que essa moça passou na frente deles e foi no Juarez. Chegou no Juarez. Juarez, eu amo você, eu adoro você. Não falou Juarez, né? Falou, eu amo você. Vou dar um autógrafo para mim. Ele deu autógrafo. Agora dá um autógrafo para minha mãe, que também ama você. Deu autógrafo. Agora para minha irmã, que também... Ele deu autógrafo. Ela olhou e falou assim, Juarez Machado? Eu pensei que era o Paulo Coelho. Amassou e jogou no chão. O Jaguar nunca perdoou. O Jaguar conta para todo mundo essa história, nunca perdoou o Juarez por isso. E o Juarez é muito amigo da mulher do Paulo Coelho, que é artista plástica, diga-se de passagem. Então, eles são muito amigos. Enfim, aí tem um pouco dessas histórias, se vocês lembrarem de mais alguma, para enriquecer o meu repertório, eu agradeço. Eu tenho realmente boa memória, eu gosto de contar a história dos amigos, eu respeito as histórias dos amigos, eu gosto muito. Tem uma passagem ali, a gente estava falando ali da questão de como está diferente, assim por diante, os tempos de hoje. Existe um conflito geracional, aliás, sempre existirão os conflitos geracionais, mas há essa percepção, de um modo geral, de que o mundo foi criado após a vinda do iPhone, para muita gente, né? Isso. Então, quando a gente mergulha nessa história do que foram os anos 60 na arte paranaense, com todos esses personagens agora que tu citaste, Marcos, que o Edson também bem lembrou, o João Osório, o Cleto de Assis e tantas outras figuras, nesse projeto de trabalho aqui dentro do Instituto de Memória, ao início, pelo menos aqui para a nossa região, vamos dizer nossa região mesmo, das intervenções artísticas urbanas, né? O Juarez teve a história do xadrez humano, isso foi algo que as instalações, isso tudo já vem desde essa época, né? E que foi acompanhado por vocês, que fizeram parte da geração dos anos 70, de todos esses movimentos.
Tu, Marcos, também tem experiências de intervenções e assim por diante, né? Queria que falasse um pouquinho dessas experiências do novo, do que estava acontecendo, tudo que acontecia lá fora, não necessariamente era trazido para cá, porque não existia tecnologia para você saber o que fulano estava produzindo na França, o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Vocês falaram dos Beatles, levava meses, acredito eu, ou anos para chegar um disco aqui, uma música nova, Rolling Stones, seja lá o que for. Então, esses movimentos vinham de dentro dos artistas, né? Qual era a provocação que vocês, eu pergunto para o Marcos, artista, para o Edson também, incluindo ele, de onde vinha essa provocação, essa inspiração? Eram nesses professores, ex-alunos, ou de onde surgiu isso? Eu acredito que é uma coisa da necessidade de romper determinados establishments. Por exemplo, o Juarez, quando fez o tabuleiro gigante, e as peças do tabuleiro do xadrez eram feitas com tubos de PVC, e que eu e o Edson resgatamos aí uma peça, porque o tabuleiro se perdeu ao longo do tempo, e a gente descobriu agora que lá no Memorial de Curitiba existe uma peça que está guardada lá, que a gente até está, quem sabe, levar isso para a exposição dos 80 anos do Juarez. Aliás, o título da exposição é muito sugestivo, A Volta ao Mundo em 80 anos, que eu acho que é muito sugestivo a esse título da exposição do Juarez. Eu acho que essa interferência urbana se deveu muito ao Jaime Lerner, né? Jaime é um cara que trouxe esse espaço para os artistas. Eu mesmo tive a experiência, na década de 70, de fazer murais na cidade, e esses murais, esses grafites não existiam. Eu tive a oportunidade de fazer 2, 3 murais na cidade, né? E tive a oportunidade de fazer uma interferência urbana que rompeu até o Código Nacional de Trânsito, mas graças ao Jaime Lerner, que foi fazer as faixas de pedestre em Curitiba, que curiosamente interligava os calçadões, naqueles espaços diminuiu o número de atropelamentos. Olha que contribuição que eu nem imaginei que poderia acontecer, né? E eu lembro muito bem que alguém, na reunião, quando eu apresentei o projeto, alguém falou, mas nós temos que perguntar para o trânsito. Aí entra a cabeça maravilhosa do Jaime Lerner. Não pergunta, porque se perguntar eles vão dizer que não. Vamos fazer e deixa pronto, que daí não tem como perguntar mais, porque já foi feito. Então, essa coisa de romper barreiras, que eu acho que nasceu nos anos 70, né, que era aquela coisa da irreverência, do cabelo comprido, do rock e do sexo, drogas e rock and roll, eu acho que essa coisa rompeu com o politicamente correto, que hoje passou a ser de novo politicamente correto muito chato. Está muito ruim isso, né? Então, essa interferência política, né, nas atitudes, está fazendo com que os artistas fiquem temerosos, entendeu? E passe a não romper coisas, entendeu? É isso. Edson, você. Só um pouquinho, Edson, mas isso, Marcos e Edson também, quem está nos ouvindo pode participar e deve também, mas, de alguma forma, agora eu vou construir algo de bate-papo mesmo aqui. Essa geração dos anos 50, 60, foi uma geração pós-guerra, né? E pós várias ditaduras. Vivíamos uma época nos anos 40 que tinha Mussolini, Hitler, o Franco, todo mundo junto ao mesmo tempo agora, naquele período, né? Em vários países. E aí veio essa geração que rompeu com esses movimentos e expressões e assim por diante. Depois se caiu talvez uma zona de conforto e assim por diante. Talvez esse período agora, independente de jeito algum entrando em mérito político, mas será que não é um movimento para que venham novos acontecimentos a partir dessas censuras, vamos dizer dessa forma? Você citou aí os Beatles e a década de 40, o pós-guerra. A gente não pode esquecer que quando o John Lennon estava nascendo, no dia que ele nasceu, bombas caíam sobre Londres. Ele nasceu sobre um acirrado bombardeio sobre Londres. Entendeu? Então o cara nasceu traumatizado. O cara nasceu ao som de bombas.
Então é óbvio que esse cara lá com 16 anos, ele se torna um guerreiro da paz. É natural isso, entendeu? Porque ele nasceu sob as bombas. E fazendo um paralelo, o próprio Juarez teve essa influência. O primeiro desenho do Juarez é um tanque de guerra, né, aos 3 anos de idade. Isso. O desenho que a gente tem registrado aqui, ele ainda menino, desenhou um tanque de guerra porque era o que ele ouvia na rádio, era o que ele ouvia os pais comentarem, os tios comentarem, assim por diante. É isso aí. É isso aí. O Edson está muito silencioso. O Edson está nos ouvindo. Liga o microfone. A questão é pertinente, sim, esse debate. E esses movimentos revolucionários, digamos assim, partem, em primeiríssimo lugar, da situação em si, né? Dizem que em tempos de crise é que verdadeiramente a criatividade floresce, as soluções florescem a partir de quando você é pressionado, que tem um momento de crise. Mas, ao mesmo tempo, eu considero a personalidade de cada um, a personalidade de um Juarez dentro do movimento artístico da época, a personalidade, Marcos, quando você elaborou juntamente com Jaime Lerner, a personalidade fortíssima dele e as faixas de como é que se passagem, faixa de pedestre nas ruas com teclados de música, faixa de pedestre diante de com teclados de um piano diante de uma fábrica de pianos. Isso é genial, né? Então essa personalidade de cada um, essa curiosidade, essa ousadia que boa parte da classe artística representa, que é fundamental, né? Porque em momentos de crise nós estamos sempre, nós vivemos em crise, e essa crise é que nos vai levar adiante, penso eu. Apenas filosofia, isso. Sim. Se você observar, por exemplo, no Brasil, os grandes compositores musicais nasceram na censura. A censura fez grandes músicos, né? Grandes letristas, grandes compositores. Foi durante a ditadura militar, né? Outra coisa, essa coisa da internet, que eu sou um crítico, dessa coisa do distanciamento, dessa coisa de a gente viver em casulos high-techs, né? A gente vive cercado de wireless, de mouses e computadores e celulares, essa coisa toda. Eu lembro de uma fala do David Zing, o fotógrafo David Zing, inglês, que se radicalizou, veio morar no Brasil, e ele fazia parte do grupo Joelho de Porco, com o meu amigo Zé Rodrigues, e ele, David Zing, falava uma coisa maravilhosa. Esse negócio de sexo virtual, além de ser promíscuo, ainda deixa a caligrafia muito ruim. Então é isso, gente. Que prazer foi essa conversa aqui, viu? Que legal, Marcos, que legal. Fiquei muito feliz. Muito feliz, que privilégio, Obrigado. Que coisa bacana, te agradeço de verdade. Alguém quer fazer alguma colocação? Boa audiência. Esse programa aqui vai para o YouTube também. Eu não sei qual foi a audiência. Olha, sempre 11, deu negativo? 20, deu negativo? Deu negativo? Não deu. Foi excelente. E isso ficará no YouTube ad eterno, essas histórias, e que bacana, que legal. Agradeço mais uma vez a todos essa participação, a quem está nos assistindo agora pelo YouTube. Sempre lembrando que isso aqui faz parte de uma série de conversas que conta um pouco da história de Juarez Machado, suas passagens pela história das artes brasileiras.
E tem o patrocínio do Ministério do Turismo, do Governo Federal, lógico, da Secretaria Especial da Cultura, em nosso projeto de manutenção anual. Marcos Bento, muito obrigado. Obrigado muito a todos. Obrigado. Carolyn, mais uma vez, obrigado pela tradução em Libras. Obrigado. Eu agradeço, em nome do Edson, aqui todos os presentes. Então, vou ficar aqui até amanhã falando o nome de cada um. Grande beijo, muito obrigado e até a próxima. Beijo a todos, obrigado.